gente, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de Sociologia. Sou a Prof. Aline, estamos aqui no segundo ano para falarmos hoje um pouquinho de trabalho e globalização. Então vamos lá. Não esqueçam de responder a questão do Classroom, tá? Questãozinha de boa. Para ganhar presença e tudo mais. Quem está entregando atividades na escola também não esquece de buscar. Lembrem que estamos na reta final, estamos quase acabando, aguentem firme, que bom que vocês chegaram até aqui e vamos lá. Então, na última aula, a gente falou um pouco sobre trabalho e neoliberalismo. Alguns terminhos apareceram, Fordismo e Toyotismo, lembram disso? A gente falou na aula ao vivo também, foi muito legal, vocês participaram muito. Então a gente falou sobre esses modos de produção, que são o Fordismo e o Toyotismo, a diferença entre eles, a acumulação flexível do capital que surge ali. Vocês vão ver que o neoliberalismo está 100% conectado com a globalização, então a gente vai continuar falando disso. E aí, o neoliberalismo, enquanto ideologia, enquanto sistema econômico também, vai trazer principalmente a ideia da liberdade de comércio. Então, vai pegar umas ideias lá do liberalismo ainda, né? Principalmente com relação à redução do aparato do Estado e da sua intervenção na atividade econômica. Então, o que era lá? Principalmente essa liberdade de comércio mesmo, o Estado deveria interferir menos na economia, e com isso, o mercado estaria livre para competir, e aí eles esperavam que com isso os preços diminuíssem e tudo mais. A gente viu algumas questões prós e contra. Então vamos para o conteúdo da aula de hoje. Todo mundo come no McDonald's e compartilha no Facebook? Globalização e neoliberalismo. Então, esses termos-chave para a gente, McDonald's e Facebook. Quem nunca ouviu falar disso, né? Globalizado por quê? São coisas que a gente tem no mundo inteiro e a gente vai ver um pouquinho mais sobre. Vamos lá. O que é um mundo globalizado e neoliberal? A palavra globalização tem sido utilizada para definir a imensa interligação comercial e cultural que vem ocorrendo de forma acelerada entre os diversos países do planeta, determinada principalmente pela terceira revolução tecnológica, processamento, difusão e transmissão de informações e inclusive de bilhões de dólares em poucos segundos. Então, a globalização vai ser possível apenas com todo esse avanço tecnológico que a gente vive hoje, né? Que começou lá na década de 70, 80, mais ou menos. Podemos entender que a globalização teria se iniciado no começo dos anos 80, quando a tecnologia de informática associou-se às telecomunicações. Lembram que no trimestre passado a gente teve uma musiquinha do Gilberto Gil que trazia exatamente essas questões da internet, né? Pela internet era o nome, e a globalização, e a gente falou sobre consumo no meio disso, então a gente já tem uma noção do que é essa globalização. E vamos para alguns dados estatísticos, né? Como sempre, a sociologia vai trazer uma perspectiva mais crítica das questões. Então, eu sei que globalização é um tema que vocês veem já na geografia, em outras disciplinas, mas o foco aqui não vai ser exatamente aquela questão dos blocos econômicos, né? A gente vai lá, com a nossa perspectiva crítica, ver o que está acontecendo. Desde o fim da Segunda Guerra, o comércio mundial cresceu 12 vezes até a década de 1990, chegando a 4 trilhões de dólares por ano. Mas com 10% da população do planeta, os países mais pobres detêm apenas 0,3% do comércio mundial. Esse percentual equivale à metade do que detinham há 20 anos. Então, a gente tem uma grande já desigualdade aparente aqui, né? 10% da população tem apenas 0,3% de todo esse comércio, que são os países mais pobres, né? E isso ainda é metade do que tinham antes. Então, em 20 anos de globalização, os países pobres perderam muito. Mais de 90% dos investimentos estrangeiros são efetuados nos Estados Unidos, Europa, Japão e províncias da China. Como bem sabemos, né, esses grandes países globalizados. Esses dados são da Folha de São Paulo de 97. Eu trouxe esses dados mais antigos porque foi ali, né, no começo do baque da globalização, e agora dados atuais para a gente comparar.
Levando-se em conta a distribuição dos muitos ricos pelos países do mundo, quase metade, 59 mil pessoas, vive nos Estados Unidos, 10 mil vivem na China e 5.400 no Reino Unido. É um dado de 2015. Então, quase todas as pessoas ricas, as pessoas mais ricas do mundo estão nesses países que mencionamos anteriormente, ainda esses anos mais próximos, né, 2015. Esses dados, que representam tanto o período de auge da globalização nos anos 1990, quanto a última crise da economia no século XXI, nos ajudam a entender esse fenômeno da desigualdade sob o ponto de vista sociológico. Então, como eu comentei, aqui na sociologia a gente vai entender como a globalização vai acarretar em desigualdades sociais, que era o tema que a gente já vinha estudando durante esse trimestre, né? Então, já vamos de atividade. A sociedade global é uma questão do Enem de 98. As pessoas se alimentam, se vestem, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo globalizado. Suponhamos que você vá comer Big Mac e tomar Coca-Cola no McDonald's. Depois, assiste a um filme de Steven Spielberg e volta para casa num ônibus de marca Mercedes. Ao chegar lá, liga seu aparelho de TV Philips para ver o clipe de Michael Jackson. Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse seu curto programa. Tá um pouco desatualizado, né? Menos, vocês viram que lá em 98 o Big Mac e a Coca-Cola já estavam em alta. Então, vamos tentar pensar no nosso cotidiano. Comemos essas coisas no McDonald's, aí fomos ao cinema. Steven Spielberg, vocês devem ter ouvido falar, né? Mas já não é tão do nosso tempo. Vamos pensar num outro filme mais atual. Ônibus Mercedes ainda tem, né? E aí a gente chega em casa e liga lá um clipe. Talvez a maioria não veja mais Michael Jackson, né? Talvez um Harry Styles, Watermelon Sugar High. E aí fizemos várias coisas e vimos o tanto de empresas transnacionais, coisas americanas, coisas japonesas que passaram por nosso dia. Com base no texto e em seus conhecimentos, marque a resposta incorreta. Então, letra A globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população. Letra B, a globalização é um fenômeno econômico e ao mesmo tempo cultural. E letra C, as sedes das empresas transnacionais mencionadas são os Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão. Então, um tempinho aí para vocês responderem.
Então, qual é a resposta incorreta? É a letra A. A globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população. Então, a gente já vai ver mais um pouquinho sobre isso, mas já estava claro ali nos dados estatísticos que esses bens não são para todos, né? Porque eles trazem desigualdade social. Então, alguns enriqueceram com esse processo e outros não. Os outros estão certíssimos, há um fenômeno cultural além de econômico, né? E as empresas transnacionais estão principalmente Estados Unidos, Japão e Europa. Vamos lá. Em geral, o termo global se refere à nova dinâmica econômica e política do mundo capitalista após os anos 1980, contrapondo-se ao termo nacional. Esse debate surge com os debates neoliberais. Muitos se referem à globalização como perda de poder do Estado Nacional e do mercado interno, que abre espaço para trocas comerciais e financeiras internacionais e cede poder para instituições internacionais, como empresas e bancos. Então, é isso. A gente está ouvindo sempre por aí, né, desses grandes países que têm mais influência e poder econômico e está diretamente relacionado à globalização, em que os estados nacionais têm menos força do que esse poder, né, internacional mesmo. Banco Mundial, todas essas questões. Uma charge aqui para a gente pensar um pouquinho. Então, globalização, as pessoas em situação de rua ali pedintes, um aceita comida e o outro aceita euro, dólar, iene, pesos. Então, como que ficou a situação de todas as pessoas nessa questão da globalização, né? Para quem tá viajando países afora, talvez tenha tido uma mudança. E para quem está ali sem ter o que comer, né? Então, refletindo de novo nessa desigualdade. Sobre as consequências da globalização, há um consenso entre especialistas de que esse processo acarretou redução de níveis de emprego na indústria, aumento dos níveis de pobreza e redução dos direitos fundamentais e sociais. Já o pensamento único procura estabelecer a globalização como um processo natural e benéfico para a humanidade. Nesse pensamento, há a visão de que se instauraria uma cidadania global. Então, o que é esse pensamento único? Era o pensamento de alguns teóricos da época em que surgiu o neoliberalismo e a globalização, que pensavam que essa globalização toda era muito eficaz e todos viveriam em uma grande aldeia com cidadania global, uma aldeia tecnológica, com coisas apenas positivas para todas as pessoas. Um dos especialistas das ciências humanas que criticou essa visão romântica da globalização foi o geógrafo baiano Milton Santos. Ele partiu de evidências sociológicas sobre a distribuição da riqueza e do poder que explicam as desigualdades sociais nos planos internacional e local para demonstrar o caráter ideológico de tal posição sobre o momento atual do capitalismo. Então, o Milton Santos é um autor importantíssimo brasileiro, muito bacana a gente trazer ele, tendo em vista que a gente teve algumas aulas aí sobre o resgate de figuras negras importantes na história, né? E o Milton Santos vai falar da globalização nesse outro aspecto, vendo o outro lado, né? Que não é tudo tão benéfico assim. E, de fato, a velocidade com que circulam as notícias no mundo nem sempre se traduz em informação. É muito o que a gente vê com as fake news hoje, né? Então, a gente tem notícias circulando para lá e para cá e muitas delas nem são reais. O encurtamento das distâncias atende apenas pessoas que têm condições financeiras de viajar e o grande mercado global tem cada vez mais demarcado diferenças regionais e promovido o consumismo. Pobreza, desemprego, incapacidade de exercer cidadania e etc. são situações ainda comuns e revelam a dificuldade em aceitar a globalização como aperfeiçoamento do mundo. Então, essa ideia que o pensamento único tinha de a globalização como aperfeiçoamento do mundo ainda não aconteceu, né? Então, as situações precárias continuaram acontecendo. E vamos de uma atividade. Para o geógrafo Milton Santos, existiriam 3 mundos num só: a globalização como fábula, a globalização como perversidade e uma outra globalização.
A gente não entrou nos termos, né, mas é mais ou menos o que a gente estava falando. Então, como fábula, é essa globalização aí que é aperfeiçoamento do mundo, ideal e tal. E como perversidade é o que talvez realmente aconteça e acarrete toda essa desigualdade, né? E uma outra globalização era numa expectativa de, será que a gente consegue uma globalização mais humana, né? E temos uma charge aqui também, um grande muro dividindo ali, provavelmente Estados Unidos e México. Temos o moço com um chapéu mexicano, enquanto lá do outro lado a bandeira dos Estados Unidos e o McDonald's, e no muro dizendo, mantenha a distância. Com base na afirmação e na imagem, pode-se compreender que o processo de globalização, letra A, inclui e une todos os povos para que vivam em uma aldeia global, letra B, é benéfico exclusivo de alguns, ou letra C, aperfeiçoa a sociedade à medida que acaba com as desigualdades. Qual é a resposta? E aí, gente, o que vocês responderam? Correta é a letra B. Então, o processo de globalização é benéfico exclusivo de alguns. Então, não é para todos que tem esse benefício. Vamos lá, mais pontos positivos e negativos. Entre os efeitos concretos da globalização, pode-se citar o aumento geral do comércio e a maior fluidez das transações financeiras, uma importante consequência da posição liberal, que entendia esses efeitos como necessariamente positivos. Soluções para as questões sociais nas leis do mercado, mais livre concorrência, maior qualidade e menor preço, o que supostamente aumentaria o consumo e qualidade de vida. Então, retomando ali, né, o que a gente viu do neoliberalismo. Então, teve esse lado realmente que aconteceu. O comércio estava mais fluido, né, e as transações financeiras se tornaram mais fáceis. A gente consegue transferir dinheiro para outro país facilmente, né? Mas aspectos negativos logo apareceram. Nos países periféricos da economia capitalista internacional, é facilitada a instalação das corporações multinacionais, que exploram a força de trabalho e os recursos naturais, pagando salários cada vez mais baixos. Outros aspectos se revelam em situações extremas, como na exploração do trabalho infantil, no turismo sexual e na destruição do meio ambiente. Então, aqui a gente tem coisas bem importantes também.
essas corporações multinacionais, a gente tem muitas empresas que vieram de outros países e se instalaram aqui, e eles não pagam para um trabalhador brasileiro o mesmo que pagam para um trabalhador do país deles mesmo, da onde a empresa está fundada, né? Além de todas essas questões, a destruição do meio ambiente, a gente já viu um pouquinho também, e essas questões bem sérias, como turismo sexual e exploração do trabalho infantil, que eram menos viáveis antes dessa globalização. Ao evidenciarem as mazelas criadas pelo processo de globalização, os críticos contrariam os que defendem o desenvolvimento capitalista como único possível para a humanidade. Essas posições revelam tendências tanto conservadoras e nacionalistas, quanto universalistas e progressistas. Então, nós temos vários tipos de organizações que prevêem que precisamos de uma globalização melhor do que temos hoje, né? São representados por organizações e movimentos sociais que têm em comum a meta de viabilizar outro tipo de globalização que garanta os direitos de todos, preserve a natureza e utilize os recursos de forma racional e justa. Ou seja, esses movimentos não se opõem ao fenômeno globalizador, mas à globalização no molde capitalista que privilegia as grandes corporações e potências econômicas, as grandes potências, né? E vamos de um último quiz. Aponte a afirmativa correta a respeito das vantagens da globalização. Letra A, compressão espaço-tempo, ou seja, diminuição das distâncias e do tempo graças aos avanços tecnológicos. Ou letra B, a expansão da globalização, apesar de diminuir os preços dos produtos, faz com que muitas empresas passem a controlar o mercado mundial. Resposta letra A. Então, a vantagem está nessa compreensão do espaço-tempo, né? As distâncias diminuem porque nós temos esse avanço tecnológico todo. E a letra B está errada porque vai trazer aqui que é tudo muito bom, maravilhoso. Então, gente, como foi analisar a globalização pelo viés sociológico? Esse tema está sempre presente no Enem, vestibulares, nas demais disciplinas e principalmente na nossa vida cotidiana. Nós vivemos imersos nessa globalização, né? Na próxima aula, encerraremos o assunto trabalho, falando sobre ele no Brasil. E o ano letivo está se encerrando, aguentem firme. Então, obrigada, gente, por assistirem aqui com a gente. Aqui estão as referências. Boa semana!